Boa noite a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando na sua vida. Eu vou ler hoje uma passagem que está escrita no livro de Apocalipse 18. Eu vou ler aqui a respeito de... O nosso tema hoje é esse: sai dela, povo meu. Ou seja, em outras traduções, retirai-vos dela, povo meu. Quantos de vocês já ouviram essa passagem? Com certeza muitos. Na religião é assim. Eles pegam uma passagem bíblica e aplicam num acontecimento do momento. Entenderam? Isso aqui tem um contexto cultural histórico que eu vou ler. Foi escrito para um povo e eu vou explicar o que é doutrina é atemporal. Não passou com o tempo. Mas o que é a palavra local, cultural, e mais geográfica, não pode ser aplicada em mim. Entenderam? A mulher, vou dar um exemplo aqui, a mulher ali adulterou, aí eles vão lá na passagem da mulher adúltera, pega aquilo e se aplica na vida desta mulher. Ou a pessoa, tipo assim, uma pessoa está aqui dentro dessa igreja, por exemplo, ela sai, vou dar um exemplo aqui, ela sai, entendeu? Porque é um direito dela, porque ela não está presa em qualquer lugar, ela é livre para ela frequentar onde e local que ela quiser, ela é livre. Entendeu? Então eles falam assim, ó, olha o que eles dizem. Saiu do nosso meio porque não era um de nós. Enquanto estava, era um dos nossos. E da onde que eles tiram isso? Está escrito na Bíblia. Mas está escrito para quem? Qual era o momento e a situação? Pode-se fazer isto, mas tem muitos teólogos, né, que tem hermenêutica, exegese, fazem isso. Então, este livro aqui do Apocalipse, ele nunca tem o seu cumprimento, porque cada situação que acontece, eles tiram daqui e se aplicam nas igrejas. Entenderam? O Apocalipse, ele é um livro mais que fala em sentido de figura. O Apocalipse, ele é difícil de entender. É por isso que tem que ser lido texto, contexto, para quem foi, em que época foi, para que a pessoa ele possa entender. Porque se eu ler de uma forma que está aqui, a pessoa não vai entender. Mas tudo tem um significado no livro do Apocalipse. Entenderam? Por exemplo, uma mulher vestida de sol. Existe uma pessoa, pode uma pessoa vestir de sol? Então, quer dizer, é linguagem de figura. Então, a gente tem que explicar, a gente tem que levar esse outro lado aqui, para que a pessoa que está do outro lado, ele venha entender o livro do Apocalipse, certo? Mas não ensinar diferente, entendeu? O livro do Apocalipse tem que ser explicado de uma forma certa. E eu vou dar um exemplo. Existe uma passagem que está lá em Isaías, em que Deus disse a Ciro, olha só, o que ele disse a Ciro assim: eis que eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Deus disse isso a quem? Ele disse a Ciro. O que muitos pastores fazem no fim do ano? Eles fazem culto profético e dizem assim: eu irei adiante de ti. Sim, tudo bem. Mas você tirou isso de onde? Está escrito em Isaías. Mas está escrito para quem essa palavra? Esta palavra não tem valor nenhum na minha vida porque ela não foi escrita a mim, porque eu não sou o rei Ciro. Eu não posso trazer isso e trazer para os dias de hoje. Entenderam? É isso que eu estou querendo dizer e você vai entender até o final deste vídeo. Eu vou te dar o significado. Vamos ler aqui Apocalipse 18. Depois destas coisas, veja o que está acontecendo aqui. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Vou dar um tempo aqui, olha só. Quando eu falo de Apocalipse, eu não estou falando para aplicar regras e doutrinas.
Eu estou aqui mostrando os fatos que se sucederam ali, assim como na epístola dos Romanos, Efésios e Segunda Reis. Eu estou aqui querendo esclarecer o que a Bíblia quer dizer, né? Porque até então isso aqui parece ser um livro enigmático, ninguém entende nada. A cada hora, por exemplo, mesmo o versículo que você lê aqui, o seu meu pastor, se lê aplicando em várias outras situações da Bíblia. Gente, isso tem que ter uma regra. Tem uma regra. Então ele diz no versículo 2, veja aí. Então exclamou com potente voz, foi o anjo aqui, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Versículo de número 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa das suas luxúrias. Segura aqui, vamos dar um tempinho aqui. Você sabe que quando muitos dos pastores lê isto aqui, eles estão dizendo que essa prostituta é a igreja de Roma, a igreja católica. Você já deve ter ouvido falar isso, né? A pergunta que eu vou fazer aqui é: quando João escreveu esta carta, existia na igreja de Roma? Claro que não. A palavra aqui, prostituíram, o verbo está no futuro, está prostituirão. Então, se estivesse prostituirão, poderiam dizer no futuro vai ter uma igreja, mas aqui diz que se prostituíram, o verbo está no passado. Entenderam? Com ela se prostituíram, verbo passado. A igreja católica ela estava aqui? Não. O Papa João Paulo, o Francisco, o Chico estava aqui? Não estava. Como que pode pegar isso aqui e aplicar à igreja católica? Porque eles inventaram isso aqui, né? Ou eles arrumaram a igreja católica, o Papa como um bode expiatório. Eles vivem uma doutrina errada, mas não são eles que enriquecem com o dinheiro do povo. Não são eles que fazem campanha. Eu não estou aqui defendendo, mas que a verdade seja dita. Não são eles que têm mansões por aí, tem sítio, tem casa, fazenda. Tá entendendo? Isso está mais do que certo. Então ele diz: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela. A Babilônia, aqui apresentava numa linguagem de figura, entenderam? Aqui é a linguagem de figura. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. 14. 4. Ouvi outra voz dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e que para que não seja participantes dos seus erros. Os flagelos aqui seriam lançados onde? Em Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era o epicentro do juízo de Deus. Jerusalém aqui se prostituiu com o Império Romano. Foi Jerusalém que matou os profetas. E era de Jerusalém que seria cobrado o sangue derramado pelos profetas. Olha Lucas capítulo 11, 49 ao 51. Lucas, achei aqui. Lucas, por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e algum deles matarão, e a outros perseguirão. 50. Para que da geração futura, para que da geração, olha só, presta atenção, para que desta geração seja requerido, ou seja, desta geração, essa geração que nós estamos vivendo em 2020, ou Jesus está se referindo ao tempo que ele vivia, porque Jesus morreu com 33 anos. Entenderam? Ele está dizendo, esta geração, aquela geração dele. Olha, se no tempo desta fala Jesus de Nazaré está vivo, o ano é 2020 ou é mais ou menos no ano 30
parece que ele morreu no ano 33 ou 30. Vamos falar mais ou menos isso. Ele morreu com 33. Ora, esta geração que Jesus está se referindo aqui é um ano 30 antes da cruz ou é um ano de 2021 que nós vivemos hoje? Então, quando ele se refere desta geração, não é geração de hoje, é o povo judeu que está vivendo junto com ele naquela época. Eu não posso trazer isso aqui para os dias de hoje. E os teólogos das igrejas estão dizendo o quê? Que essa palavra não tem fim, é para essa geração. Mas não é para essa geração. Era para aquela geração de Jesus. E isso aí vai virando uma bola de neve e ninguém vê essa geração chegar de forma alguma, porque Jesus estava se referindo à geração dele. Para que desta geração, era a geração dos judeus, aquele Aion, aquela raça de víboras lá, ele disse para que desta geração se desse conta do sangue dos profetas derramados desde a fundação do mundo. Então o que está acontecendo em Apocalipse? Deus está pedindo conta do sangue dos profetas que foram derramados. Ele está pedindo a nossa geração ou a pediu aquela? Ele pediu aquela. Versículo 51. Olha aí, versículo 51. Por isso que nós temos que entender. Olha só o que diz aí o 51. Desde que o sangue de Abel, olha o que seria pedido contra Jerusalém, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, disse Jesus, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Jesus dizendo, contas serão pedindo, olha só para você ver, o tempo assim vos digo que será requerido desta geração, aquela geração. O juízo de Deus seria contra quem? Contra aquela geração, não contra essa hoje. Depois ele diz em Lucas capítulo 3, 34, Lucas 3, 34, 13, 34. 13, 34. Olha só. Jerusalém, Jerusalém. Olha só, 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quem é que mata os profetas para Deus ir lá em Apocalipse e pedir conta? Foi Jerusalém. Brasil matou algum profeta lá do Antigo Testamento? Não. Então, o Apocalipse, ele cuida do juízo final. Deus estava pedindo conta a Jerusalém. Jerusalém matou os profetas e Deus então estava requerendo da mão deles, como Jesus disse e você leu, está escrito aí, o sangue derramado por eles. Nós não matamos profeta nenhum. Na verdade, nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela foi absolvida por ele, justificada mediante a graça, temos paz com Deus. Não podemos entrar em juízo porque na igreja de Cristo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando Jesus disse dessa geração, ele queria dizer aquela geração que matava os profetas. Então, o juízo era para aquela geração, não para a geração de hoje. Então, eu não posso trazer este contexto aqui, que aconteceu mais ou menos quase uns 2000 anos atrás, para os dias de hoje. Jerusalém, Jerusalém, que matas o profeta e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha junto os teus próprios filhos, debaixo das tuas asas. E você, Jerusalém, vocês não quiseram. Jesus disse assim. E o que estava acontecendo em Apocalipse? O que João está vendo na ilha de Patmos? O julgamento, a petição de conta de Jerusalém. Apocalipse 16:5, olha aí, Apocalipse 16:5. Apocalipse 16:5. Apocalipse 16:5. 16:5. Olha o que diz aí. Preste bem atenção, acompanha para que você entenda. Para que você entenda e que Deus venha te dar sabedoria. Olha aí. Apocalipse 5. Então ouvi os anjos das águas dizendo: Tu és justo,
tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Ponto e vírgula. Julgaste estas coisas. Ponto e vírgula. 6. Porquanto, presta atenção, olha aí, porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Então Deus, no livro do Apocalipse, ele está exercendo o juízo contra aquela geração que matava os profetas. Entenderam? Era contra aquela geração que matou o sangue dos profetas. Quem foi que derramou o sangue dos profetas? Foi o Brasil? Não. Foi Jerusalém. Então Deus estava pedindo contas, em Apocalipse, daquela geração. Era eles que seriam julgados. Então o que a maioria dos pastores formados em exegese, teologia, eles pegam essa passagem e aplicam em você? Entenderam? Trazendo isso para os dias de hoje. Mas por falta de entendimento, a pessoa não tem a iluminação do Espírito Santo para entender isso aqui. Não sou eu que estou dizendo, está escrito aqui. Era uma carta direcionada a quem? A Jerusalém. Entendeu? Então nós não podemos pegar esse contexto aqui, que Jesus dizia desta geração, e trazer para hoje. O livro de Apocalipse, gente, cada carta convergia para o ano 70, aonde o Filho do Homem estava julgando a nação de Israel. Porquanto ele julgou essas coisas e porque ele derramou o sangue dos santos e do profeta, também sangue lhes tem dado a beber. Por quê? Porque são dignos disso. Jerusalém. Porque Jesus disse, eu vou pedir conta a vocês desta geração. Vocês, aquela geração, porque vocês derramaram o sangue dos santos e do profeta. E eu vou pedir conta desde o sangue de Abel, morto por Caim, o filho da perdição, até o último dia. Isso não é para nós, para os dias de hoje. Então, a igreja tradicional de hoje, eles querem incluir o povo nisso e o povo fica amedrontado. Por falta de entendimento nas escrituras. É por isso que nós temos que pedir sabedoria ao Espírito Santo, para que ele venha iluminar o nosso entendimento, para que nós não sejamos levados por esse tipo de doutrina. Quando João disse, retirai-vos dela, povo meu, ele estava dizendo para sair de onde? Era de Jerusalém. Por quê, meus amigos? Porque o juízo seria exercido lá e o povo dele, que não tinha nada a ver com esse derramamento de sangue, tinha que fugir. Fugir para onde? Quando vier isso, os que estiverem na Judéia, fuja para onde? Para os montes. Então, quando veio o juízo, o anjo disse, Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu, para que vocês, eles lá, para que esse povo não seja incluído em seus pecados. Olha aqui. E ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Retirai-vos de onde? O epicentro aqui do juízo seria onde? Em Jerusalém. Retirai-vos dela, de Jerusalém, povo meu, para que não seja cúmplice em seus pecados e para que vocês não sejam participantes dos seus flagelos. Olha o 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Então, pode uma coisa dessa? Jesus estava se referindo àquela geração. Ele iria pedir juízo àquela geração. Está escrito aqui. Então quem é que tinha pegado? Eram os que viviam sobre a lei. O que era pecado na composição judaica? Era a lei, transgressão de lei.
E na concepção gentílica, pecado é o quê? É errar o alvo. Ou seja, é coisas da carne. Entendeu? Desejos da carne. Na concepção gentílica, que somos nós, pecado é errar o alvo. Este pecado de errar o alvo na igreja gentílica não traz juízo e nem condenação, porque aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. E agora diante dos judeus? Diante dos judeus, transgredir a lei, vinha o que sobre eles? Juízo. E era o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Você vê que se Deus aqui está falando com a igreja, se a igreja não tem pecado, ele levou sobre si os seus pecados, levou ou não levou? Ele levou. Ele não deixou pecado sobre a igreja. Entendeu? Diz, a Bíblia fala que disse que ele tomou sobre si os seus pecados e o levou nos madeiros. Ele não deixou. Como que ele poderia vir agora, no fim do mundo, como diz muitos pastores por aí, e dizer que a igreja tem pecado, que os seus pecados não eram os nossos, eram dos judeus. A condenação era para Jerusalém, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E quais foram esses atos praticados por Jerusalém? Mataram os profetas. E ele estava então aqui julgando aquela nação de Israel. Vamos terminar aqui com o Apocalipse, Apocalipse capítulo 19. Versículo 1, olha aí, o que diz aí? Versículo 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu uma com grande voz de multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder pertence ao Senhor Deus. 2. Porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos. Olha só, entenderam? Para quem entende a escatologia, pois julgou a grande prostituta ou meretriz que corrompia a terra com a sua grande prostituição, e das mãos da meretriz vingou o sangue dos seus servos. E quem era então a meretriz aqui? Era Jerusalém. Então quem é que matou os profetas? Jerusalém. De quem estava sendo requerido o sangue do justo aqui? De Jerusalém. E quem estava julgando Jerusalém? O Filho do Homem, que veio na sua glória no ano 70 e disse, chega, basta, fim da lei física, fim dos sacerdotes, fim dos atos iníquos, e daqui para frente é a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, a qual cada um de nós fazemos parte. Entenderam? Então, essa aí é para aqueles que especialistas em escatologia, né? É um pouco difícil para alguns entender, mas Deus dá sabedoria e você vai entender o livro do Apocalipse. O que se tratava, quem era aqui a grande meretriz ou a prostituta. Em algumas outras traduções falam assim. Nós temos que ver conjugação verbal, frase do tempo. Então Deus ele vai te dando entendimento e vai te dando entendimento e você vai entender para quem era esta carta aqui, para quem era esta visão. Tem que ter contexto cultural, histórico, verbal, no seu tempo, na sua colocação, respeitando o costume, o destinatário e o remetente. São níveis da graça. Quando você chegar num nível lá de doutorado da graça, você vai entender que tudo se convertia para o ano 70. Jerusalém era o epicentro do juízo de Deus, como as escrituras aqui têm falado. Assim você entende a palavra de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo pode estar com cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, quando se fala aqui, né, que a grande meretriz, dá para se entender aqui que a meretriz, eu vou ler aqui a última vez, Apocalipse 19, 2, porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, ou grande meretriz em outras traduções, que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. Então, quais servos eram esses aqui que vingou o sangue?
aqueles profetas que Jesus enviava a Jerusalém. Então, Jerusalém matava os profetas. Então, João estava vendo aqui, conforme está escrito aqui, que o juízo era para aquela geração e não para essa geração, como alguns pastores por aí dizem hoje. Por isso que tem que respeitar tempo, entendeu? Tem que respeitar tempo, verbo para quem era, assim que se lê a Bíblia. Assim que se deve ler a Bíblia. Porque eu tenho certeza que lendo a Bíblia dessa forma, o seu entendimento junto com a sabedoria que vem do alto, do Espírito Santo, que é ele que nos faz entender esse tipo de coisa, vai fazer com que você entenda o que eu estou falando e o que está escrito aqui em Apocalipse 18. Que a grande meretriz nunca foi e nunca será a Igreja Católica. A grande meretriz era Jerusalém, que matava os profetas que Jesus enviava até eles. Então que fiquem todos na graça, que Deus possa abençoar fortemente a vida de cada um, e eu espero que Deus abra o seu entendimento para que você entenda esta palavra que foi lida aqui.